Graça e paz. Vamos iniciar ouvindo a leitura da palavra de Deus, das Escrituras. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Estamos iniciando este capítulo hoje e vamos ouvir então a leitura. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Estamos caminhando juntos por esta carta e o nosso propósito é esse mesmo: ler com atenção, com fé, versículo por versículo, e deixar Deus ministrar ao nosso coração. Que Deus fale conosco por meio da sua palavra, que a voz de Deus encontre lugar no seu coração e fique por aí. O tema da mensagem de hoje é a cruz, nossa morte com Cristo, a verdade que não podemos esquecer. Antes de prosseguirmos no texto lido, quero lembrar vocês de algo que não é apenas o fundamento da vida cristã, mas a própria vida cristã: a cruz de Cristo. A cruz não é apenas o símbolo do cristianismo, é o lugar da nossa união com Cristo. A cruz do Calvário, aquela onde Jesus morreu, tem mais a ver conosco, comigo, do que com Ele. Tem mais a ver com o pecador do que com Cristo. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Portanto, ele não tinha morte para morrer. A morte que ele morreu
era minha, era sua. A cruz não foi apenas o lugar onde Cristo morreu por mim, foi onde Ele me levou a morrer com Ele nele. O salário do pecado é a morte, é o que diz a palavra de Deus. Se o salário do pecado é a morte, então o pecado só é vencido em você com a morte. A sua morte no corpo de Cristo, na cruz. Não se vence pecado com esforço, nem com religião, mas com a morte do pecador em Cristo. O grande segredo do Evangelho que Jesus ensinou está aqui. Eu morri com Cristo. Não fisicamente. Eu morri do ponto de vista espiritual no corpo de Cristo. Não é uma ideia simbólica, é uma realidade espiritual. Por isso, a cruz não pode ser omitida da nossa pregação. Se a cruz não for o centro da mensagem, estamos traindo o Evangelho, estamos traindo o próprio Jesus. E Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E Ele disse isso em João 12:32. Isso significa que quando Cristo foi crucificado, espiritualmente atraiu a humanidade para si. Ele não foi apenas um substituto tomando o meu lugar para que eu, pecador, escapasse da morte. Ele não foi apenas alguém que tomou o meu lugar para que eu não morresse. Ele não foi apenas um inocente morrendo no lugar do culpado. Ele me colocou nele, em sua morte, para que eu morresse com ele nele. Cristo não morreu só por mim. Ele também me levou com ele à cruz, para que eu morresse nele. Se um morreu por todos, logo todos morreram. É o que diz a palavra de Deus. A segunda carta aos Coríntios 5,14. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2,20. E não para aqui. Não para. A obra de Deus não para na cruz. Ela continua na ressurreição. E na ressurreição, quando Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitou com Ele. Aqui estou falando, no meu caso, da minha ressurreição com Ele, do ponto de vista espiritual. E quem diz isso é a palavra de Deus. Ela diz: nos ressuscitou, está no passado, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o texto de Efésios 2,6. Então, eu pergunto: você crê nisso? Essa é a vida cristã real. Você crê nisso? Não pense no outro, por favor. Pense em você. Você poderá não compreender o que eu estou dizendo aqui. Você poderá não compreender esta mensagem. Poderá achar que é tolice. E até achar que é chato. É chato. Pois bem, acho o que você quiser. Mas
experimente crer. Experimente crer. De coração, de verdade. E verá o poder de Deus operando em você. O poder do Evangelho. Haverá mudança. Tudo o que não parte dessa morte e ressurreição em Cristo é religião, é esforço humano, aparência, não é o Evangelho. E é exatamente essa verdade que moldava tudo o que Paulo pregava, e a vida dele também. Por isso ele dizia: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E você o que diz? O que é que você diz? Mas não é só dizer, viu? Não é só dizer, não. Não é só conversa, não. É também crer e experimentar. Agora, em 1 Coríntios 10, Paulo continua sua exortação, mas com um alerta. Agora ele traz um alerta muito importante. Não basta começar aparentemente bem. Não basta começar assim, aparentemente bem, mas não terminar bem. No texto de 1 Coríntios 10, a leitura que vocês ouviram, Paulo fala de pessoas que participaram das bênçãos externas, libertação do Egito, travessia do mar, maná, água da rocha, nuvem da presença de Deus, mas mesmo assim pereceram no deserto. Muitos viram milagres, participaram de experiências espirituais, mas pereceram no deserto. Caíram. E isso, irmãos, nos obriga a perguntar: eles foram realmente salvos? Ou apenas pareciam estar entre os salvos? Não creram verdadeiramente e por isso caíram. Eles viram milagres, participaram da libertação, foram alimentados sobrenaturalmente, estavam no meio do povo de Deus, mas não creram de coração. Vamos dizer, aquele povo, aquele grupo, teve um começo promissor, à vista humana. Parecia salvo. Estava no meio da comunidade redimida, mas não crê. Não crê. Não experimenta. Alguns viram milagres, mas não creram no Deus que opera milagres. E o maior milagre que existe é o da cruz do Calvário, da mudança. Quando Cristo morreu, e Ele era santo, e resolve receber em seu corpo santo o meu pecado, a minha vida pecadora, e faz isso morrer com Ele, e ressuscita para que eu tivesse a sua vida, para que Ele vivesse em mim. E não existe prodígio maior de que Cristo vivendo em mim. Mas
muitos não creram e pereceram no deserto. Faltou-lhes a fé verdadeira que une a Cristo. Você sabia? A fé verdadeira é aquela que nos une a Cristo. Jesus falou de algo semelhante na parábola do semeador. Mateus 13, versículo 20 e o 21 também. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Viram? Os que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. Isso descreve pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, ficam emocionadas, tocadas, até entusiasmadas, mas a palavra não penetra profundamente no coração, não entra. A resposta delas é superficial, emocional, sem arrependimento. O arrependimento verdadeiro, né? De fé na palavra de Deus. A palavra não cria raiz. Interessante que a palavra raiz sempre está mostrando o lado interno, né? A raiz da árvore está dentro da terra. A palavra então aqui não cria raiz dentro da pessoa, ou seja, não transforma o interior dessa pessoa, não gera vida. Isso porque não creu na palavra de Deus que está ouvindo. Por isso, quando vem a aprovação, a perseguição, aquele momento difícil na vida da gente, quando vem o confronto com o pecado, elas logo desistem, não aguentam o tranco. A palavra não penetrou, não nasceu de novo. O alerta é este: não basta parecer que começou bem. Muitos no meio do povo de Israel, falando de Israel, aí o texto está falando, viram milagres, participaram de experiências espirituais, mas pereceram no deserto. A fé verdadeira não se mede por experiências externas, mas por uma união real com Cristo na cruz. E Paulo, aqui neste texto que foi lido para nós, ele usa Israel como ilustração para nós, como modelo para nós, como aviso para nós, como advertência para nós. Israel, que foi liberto do Egito, passou pelo mar, esteve debaixo da nuvem, comeu do maná, bebeu da rocha, e a rocha é Cristo, o texto falou. A rocha estava apontando para Cristo, mas a maioria ficou pelo caminho. Por quê? Porque não creram, não compreenderam a santidade de Deus, nem viveram com fidelidade. Esse texto, irmãos, é um espelho para nós, uma advertência séria. Não brinque com a graça de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. A cruz de Cristo não é licença para pecar. Não é uma espécie de alvará para o pecado.
A cruz de Cristo é o poder para morrer para o pecado e ficar liberto dele. Versículos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Paulo usa o Êxodo como uma figura da vida cristã aqui. A nuvem representa a presença de Deus, o mar representa a passagem da escravidão para a liberdade. E eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eles foram batizados em Moisés, ou seja, identificaram-se com o líder que os tirou do Egito, assim como nós somos batizados em Cristo, em sua morte. Veja bem que ele está ensinando exatamente a nossa morte com Cristo na cruz. Ele está pegando lá esse ponto e usando como ilustração. Romanos 6, 3. Romanos 6, 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Esse batismo aqui não é na água. Tem também o batismo em água. Mas aqui não é água. É batismo em Cristo e na sua morte. O que é batismo? Batismo é você colocar alguma coisa dentro da outra. Você pega um pano e coloca dentro da água. Batismo é identificação. Quando se diz batizados em Cristo, é colocados em Cristo lá na cruz. E o texto diz que batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Lógico, porque se você foi colocado em Cristo, é o que significa batismo em Cristo. Você estava em Cristo quando ele estava na cruz. Então quando ele morreu, você que estava nele também morreu. É até lógico isso. Então, Paulo está fazendo uma conexão teológica rica entre a experiência de Israel no Êxodo e a nossa união espiritual com Cristo na cruz. Fomos batizados, ou melhor, foram batizados na nuvem e no mar, uma figura da nossa união com Cristo. Paulo diz que os israelitas foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, que é o versículo 2. Isso não foi um batismo literal, mas uma figura espiritual. Eles passaram dentro do mar, cercados pelas águas, e debaixo da nuvem, cercados pela presença de Deus. Essas duas experiências, mar e nuvem, representam libertação e presença. E Paulo as usa como imagem de batismo, ou seja,
identificação com alguém. Assim como eles foram identificados com Moisés, o libertador humano, nós fomos identificados com Cristo, o verdadeiro libertador. O mar representa a saída da servidão e da morte do opressor, como a cruz, onde o nosso Egito, o meu Egito, a velha vida, a escravidão de pecado, foi deixado para trás. A nuvem representa a presença de Deus, conduzindo o povo, como Cristo agora em nós. O Espírito Santo também está em nós e nos guia a toda a verdade, nos guia a Cristo. Quando cremos na palavra de Deus, que diz que fomos batizados em Cristo, especialmente na sua morte, como diz a palavra, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Já estou crucificado com Cristo. Assim como os israelitas entraram no mar e na nuvem, nós entramos em Cristo. Nós entramos em Cristo. Ele me fez entrar nele. Fomos inseridos espiritualmente nele, na cruz e também na ressurreição. Eles estavam em Moisés, nós estamos em Cristo. Eles passaram pelas águas, nós passamos pela morte com Cristo na cruz. Eles estavam debaixo da nuvem, nós vivemos sob a condução de Cristo e do Espírito. E temos descanso. Não basta ter passado por experiências externas, ou estar cercado de bênçãos visíveis. Não basta. A pergunta é: você está em Cristo? Você está em Cristo? Você crê? Você morreu com Cristo? Cristo vive em você? Não basta ter experiência com Deus, milagres ou outras libertações. Precisamos estar em Deus, precisamos estar em Cristo, vivendo como crucificado, vivendo crucificados e ressuscitados com Cristo. Nos versículos 3 a 4, então, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aqui é uma figura de Cristo. Cristo é o pão vivo e também a fonte da água viva. Ele é também a rocha. Quem se alimenta de Cristo está satisfeito. Quem bebe de Cristo está totalmente satisfeito. E quem está em Cristo está na rocha. Não afunda. Ele estava com eles, assim como está conosco. E no nosso caso, tem algo mais. Porque além de estar conosco, Ele está em nós. Ele está conosco em nós. Participar da ceia, ouvir a palavra, viver entre os crentes, tudo isso é bom. Você já vai ter vantagem de você viver com alguém que é honesto,
sério, teme a Deus. Você pode até achar que não, mas você não precisa nem achar. Você já vai ter muitos benefícios. Mas isso não basta. Isso não basta para o reino de Deus. Tudo isso é bom, mas não garante que o coração esteja rendido a Cristo, à cruz de Cristo. Muitos participaram, mas caíram no deserto. Então, não adianta participar de reuniões, cantar, orar, se você não participa de Cristo. Se você não está em Cristo e Cristo está em você. E o texto diz: mas Deus não se agradou da maioria deles. Você viu aqui? Sempre maioria. Os fiéis em Cristo Jesus é sempre minoria. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Se Deus não se agrada de você, desculpe a expressão, você está lascado. Deus tem que se agradar de você. E sabe quando é que Deus se agrada de você? Quando Ele encontra o Filho dele, Jesus Cristo, em você. Aqui está o grande alerta. Mesmo depois de tantos privilégios espirituais, a maioria pereceu. Que Deus nos livre disso. A vida cristã não é um teatro, mas uma morte real para o pecado e uma nova vida em Cristo. Depois, nos versículos de 6 a 10, Paulo fala de uma coisa muito séria. Ele vai mostrar que o pecado não é brincadeira. Então, nesses versículos de 6 a 10, que já foram aí lidos para nós, nesses versículos de 6 a 10 aqui, Paulo lista os pecados que levaram o povo à ruína. O pecado leva à ruína, qualquer pecado leva à ruína. Pecado sempre leva à ruína. Aqui Paulo lista alguns pecados que levaram o povo à ruína. A cobiça, no versículo 6. Cobiça é coisa terrível. Idolatria, nem se fala. Versículo 7. Imoralidade sexual, versículo 8. Tentaram a Deus, provocaram a Deus, versículo 9. E no versículo 10 tem uma palavra aqui que eu vou falar para você, viu? É terrível. Murmuração. Murmuração. Gente que gosta de murmurar da vida. E aí, Paulo diz: todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso. Quando eu leio isso aqui, eu já digo: Senhor, aqui está um aviso para mim. O Senhor está dando um aviso para mim. O Senhor está me alertando. E no versículo 12, ele diz:
Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O Senhor, com sua graça, nos guarda de tropeçar. Esse versículo aqui que eu acabei de ler, não diz que quem está realmente em pé cairá. Ele diz que quem pensa que está em pé, ou seja, quem confia em si mesmo, na sua própria força, nos seus próprios méritos ou experiências passadas, deve estar atento para não cair. Paulo está alertando contra a falsa segurança, a arrogância espiritual de quem acha que está firme, mas está brincando com o pecado. Quem acha não é de nada. É isso que ele está dizendo aqui, mas ele acha, né? Esse texto não ensina que o cristão vive caindo e pecando o tempo todo. Pelo contrário, ele adverte os que se iludem achando que estão firmes, sem realmente estarem em Cristo. O verdadeiro nascido de novo não brinca com o pecado. Ele não se aproxima do abismo com ousadia, mas vive em temor e vigilância. A nova criatura, o nascido de novo, o crente verdadeiro, é a pessoa mais sensível que existe ao pecado. Ele sente o pecado de longe. Ele não confia em si mesmo, mas na graça que o sustenta. A nossa segurança não está em dizer, estou firme, mas em dizer com humildade, Cristo me sustenta. Se não fosse Ele, eu estaria no chão, e há muito tempo já rolando no chão, se não é Ele. Como Paulo disse em Romanos 14:4. É para o Senhor que está em pé ou cai. Mas ele acrescenta, e ficará firme, ficará em pé, firme, porque o Senhor é poderoso para o firmar. E é nesse Senhor que é poderoso que eu confio, que Ele não vai me deixar cair no pecado e ficar rolando aí na sujeira. Se você pensa que está firme por causa dos dons, do seu ministério, sei lá o quê, você está enganado. A verdadeira segurança está em Cristo Jesus, morto com Ele e Ele vivendo em nós. E aí, o versículo 13 diz algo maravilhoso. Olha só o que diz. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. A questão aqui é a fidelidade de Deus, não a minha. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, escape, de sorte que possais suportar. Então, alguém que me ouviu pregar certa vez e ficou meio preocupado, e depois ele perguntou para mim. Ele fez essa indagação. Então, será que podemos obter vitória sobre a tentação? A minha resposta foi categórica. Podemos sim. Aqui está o texto. E eu mostrei esse texto para ele.
Com a tentação, Deus dará também o escape, para que possais suportar. A graça para suportar as tentações. Deus não nos deixa sozinhos. Enquanto vivemos neste mundo, estaremos sujeitos a passar por tentações de todo tipo. Mas, eu digo aos irmãos, aquele que venceu o pecado, o diabo, a morte e todas as coisas, agora vive dentro de nós. E Ele nos guarda e nos livra do pecado em todas as circunstâncias. Portanto, essa capacidade não está em nós, mas na pessoa de Cristo, que é a vida de todo aquele que nasceu de novo. E é nisso, irmãos, que consiste a segurança do verdadeiro crente. Cristo em nós é maior do que o pecado, é maior do que toda tentação, é maior do que o diabo. E João falou, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, temos segurança. Quero terminar aqui dizendo algumas coisas. Voltemos à cruz, porque só ali temos segurança. Voltemos ao lugar onde nossa velha vida foi crucificada. O Evangelho não é só perdão, é morte com Cristo e a vida dele em nós, operando. E eu volto a perguntar, porque o assunto é muito importante, é por isso que eu pergunto: você já morreu com Cristo? Ou está tentando viver a vida cristã com esforço humano? Deus não nos quer sequer perto do pecado. Sequer perto do pecado. Ele não nos quer na roda do pecado. Os regenerados são como cães de caça, como perdigueiros espirituais. São farejadores do pecado. A gente sabe onde ele está e quando ele se aproxima. A nova criatura fareja o pecado de longe. Mas não é para correr em direção a ele. Pelo contrário, é para se afastar o mais longe possível. Se você não sabe o que é o pecado, é por isso que você brinca com ele. Brincar com o pecado, irmão José Rabelo, é a mesma coisa que acariciar a cabeça de uma cascavel. Cuidado. Todo cuidado com o pecado. É como carvão. Não queima, mas suja. Certa vez, o Gabriel, quando ele era pequenininho mesmo, já faz muitos anos isso, porque ele está com 21 anos agora, vai fazer, estava lá, começando a vidinha dele, e em casa eu tenho um canto, onde eu entro, e o pessoal sabe que eu estou ali estudando, estou ali em contato com Deus. E certa vez ele chegou ali, pequenininho, perto de mim, bateu na minha perna, e fez uma pergunta. Uma pergunta para uma criança daquele tamanho. Era um pouco fora da casinha. Papai, Deus sabe os sons
das palavras? Sim, sabe, filho. Eu respondi para ele, continuei fazendo. Ele continuou ali. Deus sabe o que a gente está fazendo? Sabe, filho. Sabe. Deus sabe o que a igreja está fazendo? Sabe. Deus sabe se nós amamos a Ele? Sabe. Ele não usou as palavras corretas na gramática aqui. Sabe? Deus escuta quando a gente fala bem baixinho. Escuta. Deus escuta quando a gente só pensa. Sim, meu filho, sim, Deus escuta o seu pensamento. Deus escuta o seu pensamento, viu? Está escutando agora. Aí ele soltou uma expressão de admiração. Gente, ele sabe tudo. Sabe mesmo, sabe tudo. E ele continuou. Então ninguém pode se esconder dele? Não. Eu não posso me esconder dele. Nem a igreja pode se esconder dele. É isso mesmo. Ninguém pode se esconder de Deus e nem do juízo que Deus trará. Você, agora já não é mais ele, você será achado por ele e terá que responder tintim por tintim, cada um de vocês aqui. Ninguém ficará impune. A punição do pecado será drástica. Por isso, o pecado não é brincadeira. No Éden, Satanás pregou a impunidade. Deus disse que se comesse morria, o diabo disse, não morre não. Ele é o pregador da impunidade. É por isso que tem tanta impunidade no mundo hoje. E de lá para cá, muita gente continua acreditando nele. Quando você peca achando que Deus não vai punir, você está zombando de Deus. Quando um pregador diz que mesmo vivendo no pecado, a pessoa vai para o céu, para o reino de Deus, ele está zombando de Deus também, e enganando o ouvinte. Deus entende. Tem gente que diz, não, Deus entende, viu? Deus entende, não é igual a você não, viu? Deus entende. Pois é, não é igual a eu mesmo. Deus não é igual a ninguém. Deus é só Ele. E eu também digo que Ele entende bem direitinho. Só que Ele não aceitará. É o mesmo que dizer que se você semear carrapicho, vai colher feijão carioquinha ou mulatinho, né? Isso é deboche. Viver semeando pecado e depois querer colher a vida eterna é zombar de Deus. Mas Deus providenciou uma libertação verdadeira na cruz do Calvário, nossa morte com Cristo para o pecado, e providenciou também livramento do pecado. Neste mundo, Cristo vivendo a sua vida justa e santa em nós e através de nós. Quanto ao Gabriel, o menino da história, e ele não quer nada com Deus hoje, mas estamos orando a Deus há muito tempo, e uma hora Deus pega ele, e quando pegar, Deus sabe fazer as coisas. Amém?